Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. e esse é o segundo episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir a vida e os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E a cena de hoje é Psicodrama? Que bicho é esse? psicodrama? Tem a ver com teatro? Ai, eu quero experimentar uma coisa diferente. É sempre assim, né, Gi? Quando alguém procura a gente para fazer um atendimento, ou até para perguntar assim, com que mesmo que você trabalha? É muito incrível, porque normalmente vem de um histórico de terapias tradicionais e aí quero provar uma coisa diferente. Mas como que é isso? O que que é? O psicodrama é teatro? Sempre surgem essas dúvidas. E hoje então a gente vai explicar um pouquinho do psicodrama do nosso jeito. É isso. Até porque nós vamos introduzir o psicodrama em todos os nossos episódios, para que vocês entendam um pouquinho a nossa forma de enxergar os vínculos, de enxergar a vida. Entendo que o psicodrama não é um bicho. Ele está aqui presente no nosso dia a dia e é muito mais simples do que vocês imaginam. E ele nos ajuda a enxergar a vida com mais leveza, inclusive. Então, para começar essa história, vamos começar do começo. Vocês já sabem que eu gosto de começar do começo. O psicodrama nasceu no dia 1º de abril, né, Gi? Em 1921, com o Jacob Levi Moreno, que era um médico psiquiatra, né? E que naquela época ele fez algumas experiências com o teatro, vamos dizer assim, mais espontâneo. E ele foi percebendo que, à medida que as pessoas iam vivendo dentro do palco, alguns conflitos ali relacionais, esses mesmos atores nas suas vidas privadas iam relatando melhora nos seus vínculos e na sua saúde mental e na sua saúde física até. E aí, à medida que ele foi percebendo isso, ele foi experimentando mais isso e foi percebendo e se confirmando cada vez mais que isso acontecia, né? Bem. E aí, talvez esse seja um dos motivos pelos quais as pessoas aproximam o teatro do psicodrama, porque de fato tem uma aproximação, mas não é só isso. Sim, tem até o caso da Bárbara, né, que foi aquela atriz que Sim. ela atuava sempre em papéis muito de donzela, né? Então ela tinha esse papel no teatro e quando ela chegava em casa, o marido, o noivo, se queixou de que ela era outra pessoa, que não conseguia aturá-la da forma que ela estava se apresentando ali para ele no vínculo deles. E aí ele resolveu levar isso para Moreno, questionando mesmo, porque ela consegue atuar de uma forma tão doce, singela, e quando chega em casa é outra pessoa. E aí Moreno, com a sua brilhante ideia e essa aproximação com o teatro, percebendo já os movimentos dessas atuações, ele mudou. Ele deu a ela papéis mais intensos, papéis em que ela tomava esse papel de agressividade, Onde ela podia experimentar, né, esses Isso. sentimentos, essas sensações, essas possibilidades ali no palco, né? E quando, depois de um período que ela estava nessas atuações, o seu noivo, ele foi dar um feedback, né, pra Moreno, que ela mudou completamente, que ela estava mais calma, mais pacífica, que ela conseguiu expressar de outras formas, né, tudo que se passava ali dentro. Então, essa é uma das histórias, né, que a gente estuda e entende que a aproximação do teatro, essa possibilidade de sentir outros papéis, faz com que a gente se enxergue, perceba, experimente novas formas. E essa é a intenção do podcast, inclusive, né? E essa é apenas, como você disse, uma das histórias, né? Eu acho que é interessante também contar, né, Gi, que na época que o Moreno foi desenvolvendo e construindo o psicodrama, porque foi, enfim, a vida inteira dele para construir, né, Sim. essa abordagem, e talvez valha a pena agora nesse momento contar, gente, que psicodrama é um nome que a gente usa assim, senso comum, porque a ciência de Moreno se chama socionomia, né? Isso. E à medida que ele foi construindo a socionomia, né, ele também viveu algumas experiências em grupo, trabalhou com pessoas em campos, né, de refugiados, ele trabalhou com grupos de prostitutas, ele trabalhou, né, em presídios, ele trabalhou em várias situações em grupo, onde ele foi estudando ali a forma como os grupos funcionavam. E é por isso também que o psicodrama ele é muito vinculado com o trabalho de grupo. Porque Moreno ele desenvolveu, né, uma teoria que ele chamou de sociometria, que é justamente a métrica dos grupos, que é para estudar as aproximações e os afastamentos entre as pessoas
dentro de uma dinâmica de um grupo. E ele tem toda uma teoria e técnicas e testes para estudar isso. E ele foi chamado para esses grupos muitas vezes para poder justamente ajudar na constituição desses grupos de uma melhor forma, né? De uma forma onde os vínculos eles ficassem mais saudáveis, vamos dizer assim. Então você imagina numa época de guerra, com campos de refugiados, Moreno sendo chamado para ajudar na reorganização ali, ou na organização dessa comunidade que estava ali se formando, de um jeito onde as pessoas pudessem viver naquela situação já insalubre, com a melhor possibilidade de saúde possível. Eu adoro essa história, eu acho incrível isso. É incrível isso. mesmo. E pensando o quanto que o psicodrama ele é relacional. E esse estudo todo do Moreno, para trabalhar em grupos, nos mostra o quanto que as relações, elas nos curam também. Ele dizia, né, em um dos livros dele, ele fala que é no grupo que a gente adoece e é no grupo que a gente se cura, né, que a gente se trata. E é isso, que bonito. Esse trabalho foi muito importante na época e Moreno trabalhava com situações de vulnerabilidades, né? Ele estava em todos os lugares. Sim, e ele morou em vários lugares, né? Ele morou em vários países, ele teve também muitas mulheres, eu acho que é importante contar isso, eu também gosto de contar essa parte. Ele foi um gênio, né? Ele era um cara, assim, um criador, né? Um gênio. E ele teve ali ao lado dele, para construir toda essa ciência, muitas mulheres que contribuíram, né? Com a sua prática, com a sua organização, né? Com o seu trabalho, com as suas visões. E a gente tem, e talvez a gente possa um dia trazer sobre essas mulheres do psicodrama aqui. Gostei dessa ideia. Sim, né? sim. Inclusive, se não fosse Zerca, né? Para constituir, porque ele fazia tudo acontecer, ele era da ação, ele fazia todo esse movimento, mas a grande contribuição de escritos foi a partir dessas mulheres. Da Zerca Moreno, que foi uma das mulheres do Moreno, né? Então, o psicodrama, ele surgiu nesse berço aí, né? Nesse berço onde, num pós-guerra, havia uma necessidade de repensar também como é que os vínculos iam se reestruturar, como é que as pessoas iam voltar a ter saúde mental a partir, né, daquela situação. Eu gosto de ficar imaginando um pouco ali, claro, imagino que seja diferente, eu nunca vivi uma guerra, mas fico pensando um pouco na pandemia, sabe? Sim. O quanto que a gente, né, precisou se reorganizar também como sociedade. Reaprender, né? Sim, reaprender e se reorganizar como sociedade diante de uma situação tão disruptiva como a gente viveu, da necessidade de isolamento social. Sim. Na guerra, claro, são outras situações que acontecem, mas também é uma situação disruptiva, né? Então, nasce num momento histórico e social onde tem uma necessidade de reorganização e de encontrar novas respostas para as situações que o ser humano, né, que as pessoas viviam ali, né, Gi? E puxando esse gancho, o psicodrama ele tem 2 princípios, não só esses, depois a gente vai explorando outros, mas da criatividade e espontaneidade. Sempre que alguém me procura para fazer um trabalho ou para psicoterapia, eu gosto de dar esse exemplo, de que com o decorrer do tempo nós vamos perdendo esses princípios. Algo que era natural, a gente vê a criança, ela é toda espoleta, espontânea, ela fala, dá algumas respostas, ela tem olhos limpos e atentos para o mundo. Então ela percebe, ela fala e acontece. E com o tempo a gente vai se enrijecendo, porque a gente tem que se adequar nas normas sociais, e o que Moreno chama de conservas culturais, que é todas essas regras que a gente vai se colocando e vai se monitorando o tempo todo para se adequar. Então, a criatividade e a espontaneidade são recursos de saúde que a gente vai perdendo e é quando a gente trava nas nossas inseguranças, nas nossas incertezas, quando a gente não sabe o que fazer. Então, a criatividade e a espontaneidade, ela vem nesse sentido de trazer esse resgate e pensar em novas possibilidades, em novas respostas para antigas situações, em novas possibilidades de ser no mundo. Então, pensando aí na criatividade e espontaneidade, esse é um desejo que vocês possam pensar um pouquinho em novas formas de poder ser no mundo, de sentir o mundo, de olhar o mundo. E a criatividade, a espontaneidade vem nessa possibilidade de existência.
E talvez agora vocês estejam pensando aí, tá, mas as regras sociais, elas são necessárias, as normas são necessárias. Sim, e de fato elas são. Então, eu acho que é importante, né, Gia, a gente pensar que a conserva cultural e a espontaneidade é como se fosse o contínuo, né? O Moreno traz que existe um movimento nesse sentido, que é assim, a conserva ela se constrói porque ela é necessária também para Sim. existir, mas o problema é quando a gente cristaliza naquela conserva, é quando a gente se enrijece, como você disse, né? E aí o importante é a gente conseguir criar essa capacidade de resgatar essa condição de espontaneidade. E aí a gente fica mais espontânea, a gente constrói uma resposta nova que em algum momento se vira conserva e que depois a gente espontaneamente vai vendo se aquilo ali está funcionando ou não. E aí a gente vai vivendo assim, porque a vida é movimento, né, Gi? Com certeza. E é importante pensar que às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para você. E aí a gente entra nesse processo Às vezes o que individual. funcionou para você no momento da sua vida não vai funcionar em outro momento da sua vida. Né? E às vezes a gente se vê ali tentando usar a mesma resposta, tentando fazer a mesma coisa. É aquele típico assim, tô andando em círculos, né? Andando em círculos e às vezes a gente não consegue sair. E esse andar em círculos é talvez um pouco essa rigidez dentro da conserva cultural que o Moreno falava, né? E aí é onde vem o que você está falando da espontaneidade e da criatividade, para permitir que a gente ali olhe para aquele andar em círculos e pense, não, preciso pensar uma alternativa diferente. Começar a se questionar, né? Sim, preciso pensar numa coisa diferente para essa situação, né? E eu gosto de pensar que quanto mais criatividade e espontaneidade, menos ansiedade, porque a gente dá outros lugares, a gente explora, né? A gente consegue olhar, que é o que você trouxe, de se questionar, de perceber, peraí, acho que aqui não tá funcionando, não dá mais para bater nessa mesma tecla. Eu acho que menos ansiedade, menos conflitos, né, nos nossos vínculos, né, menos dúvidas em relação a que lugar que a gente vai ocupar em determinada situação, né? Acho que quando a gente resgata essa capacidade, a gente consegue ficar muito mais, usando uma palavra aí, mais funcional, né, diante do mundo. Isso. Mas a espontaneidade e a criatividade é apenas uma dos princípios do psicodrama, né? Sim. Tem outro que eu gosto muito, que é a tele, que é esse encontro, esse se conectar. Diferente da empatia, que a gente escuta muito, é um termo popularizado, né? A tele, ela vem muito mais numa profundidade. E é isso que a gente quer trazer aqui para o podcast. Para a gente pensar nos vínculos de forma mais profunda. Porque a gente vive, né, pegando Bauman, relações líquidas, tudo muito superficial. E o psicodrama traz essa profundidade. E a tele é essa possibilidade de olhar o outro, de entender o outro, de acolher o outro, até porque a partir desse acolhimento eu também vou me vendo e me sentindo e me acolhendo. A tele é como se fosse um encontro de via de mão dupla, né, Gi? Sim. Eu olho para você com seus olhos e você olha para mim com os meus olhos e aí a gente pode trocar isso. Né? Eu gosto nesse momento também de pensar, sabe, Gi, e eu acho importante a gente falar isso aqui, que as pessoas usam muito as técnicas do psicodrama de forma isolada, né? Mas a socionomia, ela é uma ciência completa. Ela tem uma filosofia, ela tem teorias, ela tem metodologia e ela tem técnicas também. Né? Também, importante. É até interessante isso, porque quando eu me reúno com outros profissionais, eles perguntam, qual técnica daria para usar aqui nesse caso? Como assim? A gente tem todo um estudo, um embasamento, são as teorias, né? Teoria de papel. Teoria de matriz de identidade, que é uma teoria de desenvolvimento que é própria do psicodrama. Sim. E a gente tem a base fenomenológica, né? O psicodrama, ele é de base fenomenológica, né? Então, a base filosófica é essa. E até por isso também muitas pessoas acham que ele se aproxima da Gestalt, e ele tem realmente uma fronteira ali, junto com a Gestalt, que é essa mesma base fenomenológica, né? Ele tem as teorias e ele tem os métodos, né? Então, o psicodrama, que a gente está usando aqui como se fosse a socionomia, ele é um dos métodos, né? Sim. A gente tem o sociodrama, onde o nosso grande olhar vai para o grupo, e a gente tem as psicoterapias de grupo também, né, Gi? Com certeza. E nós podemos atuar em diversas áreas, tanto que o psicodrama, ele tem ali o sócio e o psi,
Então, eu não preciso atuar só na clínica. Eu, por exemplo, atuo na organizacional. Mas imagina, gente, levando psicodrama para as empresas. E é uma troca, realmente, de poder sentir um novo papel, de ver uma nova possibilidade e de enriquecer o conhecimento, enriquecer o desenvolvimento humano. Sim, e ele pode ter atuação tanto individual quanto em grupo, né? Aqui na escola aqui de Campo Grande, a gente faz muitos trabalhos sociais também, né, Gi? Isso pode ser feito em escola, em vários campos, né? O psicodrama, ele pode ser pensado em todas as áreas. Eu acho que não tem limites nesse sentido. Eu acho que os limites quem coloca somos nós, né? Muitas vezes porque as pessoas veem e tratam como se o psicodrama ele fosse apenas uma base de técnicas, né? Sim. E esquecem disso tudo aí que tem, que sustenta essas técnicas e que não só sustenta, mas que faz fazer sentido. Porque uma técnica, né, isolada do sentido dela, é só uma técnica. Sim, muito bem colocado. E aí a gente esbarra mais uma vez na questão da criatividade e espontaneidade, né? Sim. O quanto que é esse desenvolvimento, é você conseguir trabalhar em cima desses quesitos e se desenvolver, de fato. E metodologicamente, uma sessão de psicodrama, ela tem, né, a gente tem etapas, a gente tem, né, instrumentos que a gente utiliza que fazem sentido. Então, por exemplo, quando numa sessão de psicodrama, se você já viu uma sessão de psicodrama, já participou, você vai perceber que o diretor ele usou um palco, ele usou talvez um cenário, ele usou, né, alguns instrumentos que todos esses instrumentos, eles têm seu sentido, né, Gi? Eles fazem parte e eles são todos utilizados no caminho da construção de mais espontaneidade para aquela pessoa que está recebendo aquela ajuda, né? Sim. Tudo o que a gente faz é para construir um espaço de mais condição de espontaneidade, porque a gente acredita que quanto mais a pessoa tiver conectada, integrada, o seu corpo, com o seu emocional, com o seu mental, mais aquele aprendizado vai ser significativo. E um aprendizado mais significativo vai trazer uma transformação maior. Vai trazer saúde, né? Sim. Bem, é isso. E eu gosto de falar, e eu falo isso para algumas pessoas, eu vou te falar agora, não sei se eu já te falei isso alguma vez, que para mim o psicodrama, quando eu estou trabalhando com psicodrama, eu penso que eu sou uma pintora, um artista que pinta. E eu tenho ali o meu quadro, né, a minha tela e aquela minha bancada assim, de instrumentos, com vários pincéis, com várias cores, com várias possibilidades. E ali, dependendo da situação que eu estou atuando, ou dependendo da demanda daquele cliente, ou daquele grupo, ou daquela situação, eu vou olhar a minha caixinha de instrumentos e eu vou escolher qual deles eu posso usar. E dependendo do que eu vejo, que mais toca aquela pessoa e que mais vai gerar a transformação que aquela pessoa precisa, eu escolho o instrumento. Então eu me sinto um artista que vai usando os instrumentos que são necessários. Porque dentro do psicodrama a gente trabalha com instrumentos simbólicos, reais, imaginários. A gente tem uma gama de possibilidades. Até às vezes as pessoas confundem que eu trabalho com TCC e tal. E eu falo, não, é que tem alguns métodos que a gente usa, algumas técnicas que a gente usa, que são bem concretas, que são bem reais. Mas eu utilizo isso quando, naquela situação específica, isso vai ajudar aquela pessoa, né? Que legal, muito bom. Eu gostei dessa analogia Sim. de pintar. E é isso, o psicodrama, ele possibilita muitas coisas, muitas histórias, muitas pinturas. Sim, muitas histórias, né? A gente trabalha com escritas, com literatura. Eu acho que o psicodrama, ele também amplia a possibilidade de a gente conversar com outras áreas, né? Que permitem também que a gente traga essa maior transformação para o ser humano. Sim. Né? Então, é uma abordagem que ela, ao mesmo tempo em que ela dá muita liberdade, ela tem uma clareza muito grande, metodológica, um caminho a seguir. Tem alguns professores falavam muito isso, confia no método, porque toda a estrutura da abordagem, ela vai direcionar e vai fazer sentido. E uma coisa que você falou, que dependendo de como o paciente vai sentindo, eu vou usando
tal instrumento, e é respeitar a subjetividade, né? De conseguir sensibilizar esse olhar para o outro, que tem muito a ver com a tele, do quanto que você vai se adentrar ali no universo do outro, isso falando da psicoterapia individual, mas o quanto que tem essa conexão e a gente vai vendo na pele, sentindo na pele essa mudança, né? Essa transformação. E eu lembrei que no episódio passado você falou uma coisa que eu acho que também é interessante a gente trazer aqui, que você falou do ponto da neutralidade, né? Sim. E esse, para mim, é uma grande diferença também do psicodrama para as outras áreas de atuação. E acho que é importante a gente falar, porque muitas pessoas, elas acreditam que o psicodrama é meio, sabe, coisa de porra louca, assim, tipo, é de qualquer jeito e tal. Sim. E não é isso, é que, teoricamente, né, e metodologicamente, a gente considera que o que acontece dentro de um trabalho de psicodrama, seja numa terapia individual, seja num trabalho de grupo social, numa organização, o que seja, aquilo que se constrói no encontro. Então, se constrói na relação entre quem está fazendo o trabalho, que a gente chama de diretor de psicodrama e ego auxiliar, e aquelas pessoas que estão sendo trabalhadas. Então, existe uma co-construção. Não é possível que haja algo sem que tenha uma parte ou outra, né? Muitas vezes os meus clientes, eles, sei lá, me agradecem ou falam qualquer coisa para mim e eu sempre gosto de responder assim, olha, isso só foi possível porque aconteceu dentro do nosso encontro. E tem uma analogia que você me trouxe uma vez, que eu gosto muito, que é do quebra-cabeça. Que é uma co-construção exatamente por isso, porque a gente tem todas as peças ali, o cliente tem todas as peças e a gente vai construindo, né, essa imagem para completar da forma que faz sentido para o paciente. Então essa co-construção é muito importante pensar dessa forma. Até esse podcast aqui, né, Gi? Eu acho que a nossa proposta de ir trabalhando cenas do cotidiano, de mergulhar em cenas do cotidiano, é uma forma também de a gente ir costurando, né, a teoria, né, a forma de ver do psicodrama com isso que acontece com cada um de nós, né? Então também é uma co-construção com a nossa realidade, né? E como nós falamos no início, o psicodrama, ele tem esse viés da saúde a partir das relações. Então, nós estamos nos relacionando aqui, nós estamos nos encontrando. E isso é o nosso principal objetivo, gerar saúde e construir novos olhares. E sem deixar de lado a importância do contexto histórico e social, que é uma outra coisa que o psicodrama traz importante, né, Gi? Porque quando a gente recebe um indivíduo, mesmo que a gente receba um indivíduo no consultório, né, ou que a gente esteja tratando uma pessoa, a gente não está tratando só essa pessoa, a gente está tratando ela dentro dos seus vínculos, a gente está tratando ela dentro dos seus vínculos nesse grupo social ou nos grupos sociais que ela faz parte e inserido dentro de um contexto sócio-histórico. Então, o psicodrama permite que a gente olhe os indivíduos e as situações e os grupos também dentro da complexidade que existe, que de fato é isso, né? E que complexidade, a gente vai parar para pensar. Mas é importante olhar para isso, né? Porque eu acho que socialmente a gente vem cada vez mais entrando, claro que tem um movimento e um contramovimento, né? Mas existe um movimento já faz alguns anos de uma coisa mais de individualização, né? De tratar o indivíduo como único. Não, nós somos seres relacionais. Inclusive, tem uma parte no livro do Moreno, O Pretinho Básico, que fala que nós nos constituímos a partir do papel. Então, primeiro eu sou filha para eu construir o meu eu. Então, o quanto que nossas relações, os nossos vínculos, eles vão nos aprimorando para o nosso próprio papel, para o nosso reconhecimento, né? E esses papéis, eles só existem porque estão ali com um contrapapel, né? Então, eles estão ali dentro dos vínculos, né? Então, isso eu acho que é muito legal do psicodrama. Nesse sentido, traz uma visão totalmente diferente, muito mais ampla, para poder a gente trabalhar, né, com o ser humano aí, que está aí. E cada vez mais a gente está precisando de cuidar desses vínculos, né? Com certeza. E pensando aqui no nosso podcast, essa é a intenção de trazer o psicodrama na prática para que vocês entendam como o psicodrama pode contribuir no nosso olhar para o mundo. Sim. Eu acho que em síntese geral, é isso o psicodrama, né? É isso.
muito bom. Gostei de bater esse papo com você. Eu também adorei. E acho que a gente pode também aos poucos, e dependendo do que vocês, né, trouxerem, de dúvidas, comentários, né, a gente pode em outros momentos, né, Gi, trazer um pouquinho mais sobre psicodrama ou sobre alguma dessas temáticas que a gente trouxe hoje especificamente. Eu acho que vai depender do diálogo com vocês também. É isso. E é isso. E esse foi mais um episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. Se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. E no próximo episódio teremos novos projetos, desafios e possibilidades. Te espero lá. Tchau, tchau!